Hoje é uma data muito importante para o Sindimédio PE. Estamos aqui com o Luiz Soares, fazendo o lançamento do podcast do Sindimédio PE. Essa ideia do podcast foi você que falou para o secretário de comunicação, Natalício, que deveríamos ter um podcast para dialogar com a categoria, não foi, Luiz? Isso mesmo, a gente conversando junto com o Natalício, nosso diretor de comunicação, aonde a gente precisava dialogar e estar mais próximo da categoria o tempo todo, conversando com cada um e cada uma. Nesse sentido, estamos aqui realizando o nosso primeiro podcast, que vai ter outros, né? Esse não é só o primeiro, vai ter vários onde a gente possa estar se comunicando o tempo todo com cada um e cada uma dessa nossa categoria tão importante para os metroviários. Acredito, Luiz, que é o primeiro podcast gravado nos sindicatos aqui do estado de Pernambuco. O Sindimédio PE está inovando na comunicação com a categoria? Claro, isso é um ponto que a gente fez agora no nosso planejamento e a gente disse que a partir daqui a gente iniciar esse primeiro podcast sendo realizado aqui no sindicato. Isso nunca aconteceu e a gente está aqui inovando, né? Isso é importante para a categoria, para a direção e para todos que participam dessa categoria tão importante na vida dos metroviários. E lançando hoje, né, Luiz? Sexta-feira, às 10 horas, 5 de agosto, o podcast do Metroviários. Isso mesmo, para estar sempre conversando com essa categoria tão importante e aqui debater assuntos importantes na vida de cada um e cada uma. Vocês ganharam um pleito, uma eleição. Como foi o processo eleitoral que deu vitória à chapa unir e lutar com a categoria? Isso foi fruto justamente da gente já participava de uma direção anterior e a gente percebeu que a direção ela desandava um pouco e a gente tinha proposta importante para construir para a categoria e não estava tendo muito êxito. Então a gente juntou aqui as duas centrais, né, a CUT e a CTB, e com um projeto político de nação na qual a gente pretendia discutir as eleições desse ano, aonde a gente quer eleger o presidente Lula, né, ex-presidente e futuro presidente Lula. E esse debate da construção dessa chapa passou por isso, por uma eleição de um governo central comprometido com a luta dos trabalhadores e que unisse essas duas centrais, CUT e CTB, aonde a gente possa dialogar com outros sindicatos para construir esse projeto de nação. E Luísa, e o mote, de certa forma, da chapa unir lutar com a categoria é estar cada vez mais próximo do metroviário e metroviária e também levando uma pauta do metrô público de qualidade para o usuário e a usuária, não é verdade? Verdade. A gente tinha muita dificuldade nas outras gestões de estar conversando, dialogando todo dia com a categoria. E dessa forma a gente buscou o tempo todo, né, fazer as setorizadas agora mesmo, durante esse período que a gente está realizando, construindo essa nossa gestão, já tivemos várias setorizadas e também usar esse instrumento de comunicação, porque não só está presente, mas está no dia a dia conversando com a categoria, usando instrumento de podcast e outras formas de comunicar com a categoria. Luiz, nesse período de maio, grandes foram as denúncias que o sindicato fez à imprensa. Você deu várias entrevistas aos canais de televisão, aos jornais, aos blogs. Como foi esse processo de denunciar através da imprensa para a população saber do sucateamento do metrô e da falta de investimento? Olha, veja só, Cleonildo, no primeiro momento, o que é que a gente tinha? Uma população que criticava muito o metrô, certo? E a gente não tinha como, o que é que eu precisava fazer? É encontrar uma palavra, uma frase que impactasse. Então, o primeiro momento foi o seguinte, era dizer que a gente tinha uma categoria de excelência, certo? Que tinha os melhores profissionais do Brasil, estava em Pernambuco, em conhecimento em ferrovia, e isso a gente fez. Segunda coisa é que eles contribuíam com sempre para poder resolver o problema do metrô, fazendo vaquinhas para poder resolver. Quando eu mandei essa Vaquinha como, Luiz? é que as pessoas Tirar um muita dinheiro do seu bolso, do seu justamente, salário, para botar o metrô, essa estrutura enorme, para é, funcionar. justamente peças pequenas que às vezes para o metrô, para o sistema, a gente se cotizava entre nós e lá os trabalhadores, isso faz em todos os setores, para que a gente pudesse fazer o sistema funcionar. Isso acontece constantemente, pela falta de recurso, verba de custeio, verba de investimento, que o metrô, a cada dia que passa, vem cortando por parte desse governo federal.
Então a gente consegue fazer isso e fazer o sistema funcionar. Se não fosse isso, o sistema parava muito mais. Então eu tenho, além de ter um profissional de excelência, os melhores do Brasil, que treina em outros estados, a gente ainda faz isso para poder o sistema funcionar. E a gente levou isso para a população. Quando levamos isso para a população, ela começou a compreender, tirou aquela imagem errada que tinha dos metroviários, que era um bando de preguiçosos que não fazia o sistema funcionar. Ela percebeu que sim, tinha os melhores O profissionais. metrô hoje, então você está falando, Luiz, que o metrô hoje funciona por causa dos trabalhadores e trabalhadoras do metrô? E isso mesmo, se não fosse esses trabalhadores que cuidassem no dia a dia, com toda a qualidade que tem, recuperando peças para poder ir colocando, tirando peça de um trem e botando no outro, para poder o sistema funcionar, ou seja, canibalizando o sistema, tirando peça de um trem e botando no outro, a gente não funcionaria. Mas esse material, esse profissional, ele faz isso, além do mais, compra peça, tira dinheiro do seu bolso para poder fazer o sistema funcionar. Luiz, estamos aqui na mesa com o Jornal da Gestão. E na página 3 tem aqui essa denúncia do cemitério de canibalismo à oficina de trens, VLTs da linha diesel. E vocês denunciaram isso. O blog do Jamildo fez uma série de reportagens que ajudou a ganhar a população. Sim, ajudou bastante. Primeiro a gente fez uma denúncia do que existe, do canibalismo que existe e do cemitério de trens que existe lá no CMC, no Centro de Manutenção de Cavaleiro. E depois viemos aqui para o VLT, aqui em Werneck, onde é a oficina dos VLT, e a mesma coisa está acontecendo. Numa conversa com o blog do Jamildo, né, com o Jamildo, a gente passou essas matérias para ele e ele teve toda a preocupação em fazer essa denúncia. Para a gente foi muito importante essa relação que a gente criou com o Jamildo, né, com o blog dele, porque permitiu a gente mostrar a verdadeira realidade do nosso sistema. E isso ganhou as principais páginas dos jornais, porque a gente começou a denunciar o que está acontecendo. O verdadeiro culpado é o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que não investe no sistema, vem sucateando o nosso metrô do Recife. Então, através dessas denúncias, a população, o usuário e a usuária do metrô começou a entender que esse sucateamento, essa quebra de metrôs e VLTs é por falta de investimento do governo federal, é culpa desse presidente que não tem compromisso com o metrô, com o transporte público. É isso, Não Luiz? só, não só verba de investimento, mas verba de custeio para poder manter o sistema funcionando. Isso tá, a gente faz uma solicitação na ordem de 300 milhões e ele manda um quarto desse valor. Então é muito difícil um sistema funcionar assim. Então, esse governo federal que aí está, que não tem compromisso com nada, principalmente com o metrô do Recife, ele não tem compromisso com nada. E quem é que hoje comanda aqui no estado? É justamente a família Ferreira, a partir do prefeito Anderson Ferreira, que apresenta as pessoas aqui no metrô do Recife, que tem como superintendente o seu Carlos Ferreira e que comanda e que não tem interesse nenhum em divulgar e mostrar a verdadeira situação do metrô e que deveria correr atrás de recursos para poder o sistema funcionar bem. Então, hoje, a situação ainda está desse jeito porque os trabalhadores arregaçam as mangas para poder o sistema funcionar. O mês de maio e junho foi um mês muito intenso para a direção do sindicato. Vocês foram até o Ministério de Desenvolvimento Regional em Brasília levar esse dossiê e lá vocês pediram e falaram da importância de vir investimentos para o metrô, Luiz? Fizemos um levantamento, fizemos vários relatórios, um desses falando da questão do sucateamento, e fomos até o Ministério, conversando com os técnicos do Ministério, eles liberaram 29 milhões numa janela orçamentária agora no mês de junho, e também agora em agosto, aliás em setembro, abre outra janela orçamentária. A gente pretende agora em agosto levar um novo relatório para que a gente possa buscar novos investimentos, novos recursos, para que a gente possa fazer o nosso sistema funcionar melhor e com qualidade, para atender bem o nosso usuário. Tem a matéria aqui, um mês de gestão, o Sindimec barra a privatização, a estadualização do metrô. Foram várias reuniões. Quais foram essas reuniões? Com quem vocês conversaram? Veja, isso foi fruto de uma matéria publicada
num desses blogs que tem aqui, que circula em Recife, em Pernambuco, onde o secretário executivo disse que estava planejando, junto com o governo federal, a estadualização e a privatização. Naquele momento que a gente recebeu a informação, eu chamei uma reunião da direção executiva, nos reunimos e tiramos o seguinte encaminhamento, de marcar uma agenda urgentemente com o secretário executivo para saber a veracidade dos fatos e já agendamos uma assembleia extraordinária na quinta-feira posterior. E isso aconteceu. Tivemos a conversa com o secretário executivo, o senhor Marcelo Brutos, e ele confirmou a denúncia, a matéria. E a gente saiu da reunião dizendo o seguinte para ele, que essa bomba não vai estourar na mão dos trabalhadores. Ela estava na mão de Bolsonaro, pode estourar na mão dele, mas não da categoria. E fomos adiante. Conversamos, marcamos uma nova reunião. Tivemos na primeira assembleia mais ou menos 500 pessoas, é uma grande assembleia, nunca houve isso. A gente reuniu vários setores da categoria. Aliás, todos os setores da categoria estavam representados nessa assembleia e tiramos a seguinte proposta: indicação de greve, né? E com estado de greve e que ia ter uma nova conversa. Tivemos uma conversa com a vice-governadora, com o presidente do PSB, Sileno Guedes, e tivemos também com o secretário executivo de planejamento, aliás, o secretário de planejamento. E essa conversa não era deles, era do governo federal e que o Marcelo Brutos estava assumindo, não era a conversa do governo do estado. Levei essa proposta para a segunda assembleia, onde ela foi maior ainda, reuniu mais de 700 pessoas. Nunca teve uma assembleia tão grande como essa, numa categoria, quando antes era bem maior, não teve assembleia tão grande dessa. E agora, com a categoria bem menor, a gente reuniu praticamente a metade da categoria, 700 pessoas. Isso foi importante. E lá a gente tirou o seguinte encaminhamento, de manter o estado de greve e que ia ter uma conversa com o governador. E na semana seguinte tivemos a conversa com o governador, ele recua na proposta e disse que a partir daquele momento, qualquer conversa sobre o metrô teria que primeiro conversar com o sindicato e que até o final do seu mandato não assinaria nenhum documento sobre a questão da estadualização e privatização. Isso foi importante, porque a gente mobilizou a categoria e teve que ter muita articulação política, porque naquele momento envolveu o presidente do PSB, envolveu a vice-governadora e o governador, na qual ele recebeu a gente naquele momento tão importante na vida da nossa categoria. Luiz, as datas dessas grandes assembleias históricas foram 12 de maio, 19 de maio. E no dia 25 de maio, vocês tiveram a reunião com o governador. Algo nunca visto no movimento sindical. O governador do estado, o senhor Paulo Câmara, recebe a categoria que estava em movimento de greve paredista, em estado de greve, não é isso? E o governo assume o compromisso que até o último dia do seu mandato, essa pauta da privatização, ela não fica na mesa dele. E no dia 26, vocês estavam lançando o Fórum Permanente pela Mobilidade e Defesa do Metrô. Como foi juntar tanta entidade para todos, junto com o Sindimetro PE, defender o metrô público de qualidade e não a privatização e pela tarifa social de R$2? Veja só, eu quero até colocar aqui, não a privatização, tarifa de R$2, essa é a nossa logomarca hoje do nosso sindicato. Por que isso? Naquele momento a gente reuniu várias centrais, vários sindicatos e também o CREA. A gente começou a dialogar com o CREA, com o presidente. É o Conselho dos Engenheiros do Estado. É o Conselho dos Engenheiros, senhor Adriano Lucena, na qual se integrou totalmente nessa luta, disse que queria acompanhar. Hoje já fizemos algumas lives com alguns companheiros nossos da CBTU, com os engenheiros, junto com o CREA. E naquele momento ele já absolveu o que estava acontecendo e que a proposta do CREA é justamente mais investimento para o metrô e expansão do metrô e não a privatização. Então foi mais um companheiro, mais uma entidade que comprou a briga com a gente. Por isso, naquele dia, no dia 26, tanto o Sindimetro quanto o CREA foi quem dirigiu e coordenou aquela mesa aonde tinha a vice-governadora e várias entidades na mesa presentes junto conosco. Uma coisa, Luiz, os metroviários e metroviárias
agora estão percebendo que o sindicato é um sindicato atuante na defesa do metrô público e de qualidade, que até então, em uma outra gestão, a gestão que passou, não defendia tão bem a gestão. Isso precisa de muita coragem para denunciar alguns descasos que estavam fazendo com o metrô do Recife. Além disso, é aquilo que muitas gestões não faziam, que era criar uma relação política com entidades como o CREA e com outras entidades. Além do mais, é ver qual era a proposta certa para poder dialogar com a categoria e com a população que é usuária desse sistema. Uma era dizer, por que é que esse sistema estava funcionando desse jeito? Quem era o verdadeiro culpado, que não eram os trabalhadores, porque os trabalhadores estavam tirando Fora Bolsonaro. fora Bolsonaro. E a gente dizendo o seguinte, é importante que a gente tenha aqui um metrô de qualidade, que eles estavam dando sangue por esse sistema e que o verdadeiro culpado estava lá no governo central. E que a nossa proposta é não a privatização, porque a privatização não resolve o problema do metrô, porque a gente precisa de mais verba de custeio para garantir a manutenção e investimento para recuperar a malha, para funcionar bem e diminuir os intervalos de tempo e voltar a transportar 400 mil usuários por dia. Mas para isso também precisa baixar a tarifa. A tarifa de R$ 4,25 é muito alta. A gente precisa de uma tarifa de R$ 2,00 para que o trabalhador volte a frequentar o nosso metrô. Então, mais composições para poder diminuir o intervalo de tempo e também uma tarifa de R$ 2,00. Então, é por isso que hoje o nosso lema é não à privatização, tarifa de R$ 2,00 para garantir mais usuários frequentando o metrô, que a gente quer que chegue a 380 a 400 mil usuários dia. Luiz, vários transeuntes circulando pela cidade, andando de ônibus, a pé, de carro, viram a campanha do Sindimetro PE justamente de não à privatização e pela tarifa social. Como foi colocar uma campanha de mídia arrojada, comprometida e defendendo o metrô, que é patrimônio do povo pernambucano? E decidido em assembleia, a categoria decidiu por uma campanha de mídia. Sim, decidiu, a gente aprovou isso na última assembleia que a gente teve, com mais de 300 pessoas, e aprovamos um plano de comunicação, que a gente colocou outdoor por todos os cantos, com essa proposta aqui, não a privatização e tarifa de R$ 2,00, e LED e autobus. Ainda tem mais, essa nossa campanha ela vai até... Outdoor também. Outdoor, LED e autobus, e ainda mais, essa campanha vai até outubro, porque a gente ainda vai atingir as rádios e televisões com várias inserções. Como a categoria viu essa campanha na rua? Ela abraçou essa campanha, ela está feliz da vida, nunca vi uma coisa tão grande como essa, certo? Isso foi proposta que veio de dentro da categoria. A única coisa que essa direção foi absorver, escutar a categoria, porque era isso que ela queria. Então a gente está fazendo aquilo que tanto eles almejavam um dia, e a gente está fazendo nesse momento. Esse plano de comunicação, esse projeto de comunicação, não é apenas um projeto de comunicação, é dialogar com a categoria e com a população para um metrô público de qualidade com tarifa de R$ 2,00, que isso é que é importante para a vida do usuário que frequenta o metrô do Recife. Luiz, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Depois de toda essa caminhada, no mês de maio, junho, em julho, no dia 21 de julho, o ex-presidente Lula e pré-candidato a presidente veio a Pernambuco para o lançamento, o pré-lançamento da Frente Popular de Pernambuco, que defende Danilo Cabral para governo, Tereza Leitão para o Senado e Luciana Santos para vice de Danilo. E você, como líder sindical, recém-eleito do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, foi convidado pela estrutura da pré-campanha de Lula a falar no palanque. Foi muita emoção e você levou um manifesto para entregar ao presidente Lula, um manifesto em defesa do metrô e não a privatização. Me conta como foi isso. Rapaz, isso foi uma engenharia muito grande. A gente fez algumas articulações, conseguimos chegar lá, estava na mesa junto com o presidente Lula, lá recebendo o presidente, né? Recebendo a Frente Popular de Pernambuco, onde está Danilo, Tereza e Luciana, além do governador do estado. E nessa vinda dele, aí eu fui chamado, convidado a falar, e defendemos lá a frente ampla, né? A Frente Popular de Pernambuco, que tem Lula como presidente, Danilo Cabral, Tereza Leitão, para o governo do Senado do estado de Pernambuco, junto com Luciana Santos,
e eu fui convidado a falar, falei sobre isso, foi importante, e no final a gente entregou o manifesto em defesa do metrô, contra a privatização do metrô e contra a privatização da CBTU, porque a CBTU não é só no estado de Pernambuco, ele está distribuído em 5 cidades, em 5 estados, né? Então a gente entregou esse manifesto e disse a ele, cuide do metrô, cuide da CBTU, não deixe a CBTU E ser o que privatizada. Lula falou para você, pessoalmente, Luiz? Ele simplesmente disse isso, eu estou de olho nisso e vou cuidar, não vou deixar que a privatização da CBTU aconteça. Aliás, vou rever várias privatizações. Luiz, falar com Lula, pessoalmente, naquela festa, e fazer um discurso ali no palanque, cada metroviário, cada metroviária se viu ali. Era como se você estivesse levando a categoria para entregar o manifesto. Todo mundo, como a base, como a categoria reagiu. Vocês divulgaram isso nas redes sociais do sindicato, nos grupos de WhatsApp. Qual foi a reação? A gente divulgou isso nas redes sociais, mas antes de divulgar nas redes sociais, o povo que estava lá na plateia começou a divulgar, que tinha vários metroviários lá, então começaram a divulgar da importância da felicidade. Quando eu acabei de falar, fazer o meu discurso, eles estavam muito excelente discurso, era isso mesmo, vários metroviários elogiando, né? Além do mais, a gente entregou um manifesto contra a privatização, em defesa de uma CBTU de qualidade. Então a gente conseguiu entregar isso a ele, disse, ó, Lula, cuide do metrô, não deixe a CBTU ser privatizada, não deixe o metrô do Recife ser privatizado. Ele disse, eu estou de olho nisso, Luiz, não vou deixar o metrô ser privatizado. Aliás, vou ter que rever algumas posições sobre a questão da privatização que está em curso no nosso país, a gente precisa rever isso. Agora é uma pessoa carismática, excelente, de um bom papo, que dialoga com as pessoas. Nunca vi uma pessoa tão maravilhosa como Lula, por isso que ele vai ser o futuro presidente do Brasil. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Aqui termina o primeiro podcast do Sindimetro PR. É o lançamento. Outros virão, não é isso, Luiz? Outros virão, a gente precisa dialogar não só com a direção, mas com a categoria, com os movimentos sociais, para que a gente possa construir novos podcasts e que a gente possa levar essa mensagem que aqui está. Não a privatização do metrô, tarifa de R$2, para que a população possa compreender a importância que esse sindicato tem, que essa direção tem e que essa categoria tem. Firme na luta, um grande abraço, Lula presidente. Até o próximo podcast.